Então, dando continuidade aqui nos atributos dos atos administrativos, a gente estudou a primeira presunção de legitimidade e agora vamos estudar a autoexecutoriedade. O que vem a ser a autoexecutoriedade? Como efeito da presunção de legitimidade, tem-se a autoexecutoriedade, que admite que o ato seja imediatamente executado e seu objeto também imediatamente alcançado, independente de qualquer outorga do judiciário. Conforme Carvalho Filho, o fundamento jurídico é a necessidade de salvaguardar com rapidez e eficiência o interesse público, o que não ocorreria se a cada momento tivesse que submeter suas decisões ao crivo do judiciário. Além do mais, nada justificaria tal submissão, uma vez que, assim como o judiciário tem a seu cargo uma das funções estatais, a função jurisdicional, a administração também tem a incumbência de exercer função estatal, a função administrativa. Também resulta na inversão do ônus da prova em detrimento de quem alegar não ser o ato administrativo legítimo, isto é, a comprovação da sua ilegalidade cabe a quem a afirme. A autoexecutoriedade não existe em todos os atos administrativos, estando presente somente nas duas categorias de atos administrativos a seguir. A autoexecutoriedade não existe em todos os atos administrativos, então é bom saber disso aí. Estando presente somente nas duas categorias de atos administrativos a seguir. Aqueles com tal atributo conferido por lei, é o caso do fechamento de restaurante pela vigilância sanitária, atos praticados em situações emergenciais, cuja execução imediata é indispensável para a preservação do interesse público. Exemplo, dispersão pela polícia de manifestação que se converte em onda de vandalismo. Em algumas hipóteses, o ato administrativo fica despido deste atributo, o que obriga a administração a recorrer ao judiciário. Cite-se, por exemplo, a cobrança de multa ou a desapropriação. Ambas as atividades impõem que a administração ajuize a respectiva ação judicial. Vale ressaltar que a autoexecutoriedade não deixa o ato administrativo sem proteção jurídica, pois sempre será possível a apreciação judicial. As medidas judiciais utilizadas são o mando de segurança, preventivo ou repressivo, e o habeas corpus, com pedido de liminar. Se ocorrer o dano, o administrado lesado poderá constituir o poder público na obrigação de indenizar. Então, a autoexecutoriedade, não existe em todos os atos administrativos, estão presentes somente nessas duas categorias. Aqueles com tal atributo conferido por lei é o caso do fechamento de restaurantes. Tá, eu vou até copiar isso aqui. Eu vou colocar aqui nosso coisa aqui, ó, a autoexecutoriedade, ela só está prevista nesses dois atos aqui, ó. Aqueles com tal atributo conferido por lei, é o caso do fechamento de restaurante pela vigilância sanitária, e atos praticados em situações emergenciais, cuja execução imediata é indispensável para a preservação do interesse público. Exemplo, dispersão pela polícia de manifestação que se converte em onda de vandalismo. Tá? Imperatividade ou coercibilidade. Tá? Então, dentro da nossa presunção, nossos atributos aqui, nós já temos aqui a primeira, presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade, e agora nós temos a imperatividade ou coercibilidade. Imperatividade ou
coercibilidade, que vem a ser a imperatividade, também conhecida como poder de extroverso do Estado, é o atributo de ato administrativo unilateral, que cria para o particular uma obrigação independentemente de anuência. Não está presente em todos os atos, mas como os enunciativos e negociais, que os dispensam. A imperatividade, também conhecida como extroverso do Estado, é o atributo de ato administrativo unilateral que cria para o particular uma obrigação independentemente de sua anuência. Não está presente em todos os atos, tais como os enunciativos e negociais. Então, a imperatividade não está presente em todos os atos. Os enunciativos e negociais, a imperatividade ela não está presente, tá? Que os dispensam. Tá? Todavia, os atos que consubstanciam um provimento ou uma ordem administrativa, atos normativos, ordinatórios ou punitivos, nascem sempre com a imperatividade, com força impositiva própria do poder público, e que obriga o particular a seu fiel atendimento, sob pena de se sujeitar à execução forçada pela administração, atos autoexecutórios ou pelo poder judiciários, atos não executórios. Para Carvalho Filho, 2006, imperatividade ou coercibilidade significa que os atos administrativos são cogentes, obrigando a eles todos quantos que se encontrem em seu círculo de incidência, ainda que o objetivo ser por ele alcançado contrarie interesses privados. Como exemplo, tem-se a desapropriação por intermédio de decreto expropriatório.